Está no ar mais um programa Caleidoscópio. Esse programa que vai ao ar pelo YouTube e é um programa da rede Kabum de Comunicação. Hoje, às 21 horas, programa Caleidoscópio. O programa hoje parabeniza o Marcelo Ribeiro de Paula. Vocês se lembram do Marcelo Ribeiro de Paula? Marcelo foi o padrasto do Wesley, ele é padrasto do Wesley. O Marcelo esteve no nosso programa no dia 27 de novembro do ano passado, falando sobre o desaparecimento do Wesley. Nós estamos retomando esse tema porque o Caleidoscópio, quando se propõe a ter um compromisso social, ele precisa de respostas também. Ou seja, as questões que nós trazemos aqui são questões que nós gostaríamos de ver resolvidas, solucionadas. E hoje nós estamos trazendo a Rosilene Santos, a mãe do Wesley, para conversar conosco sobre a situação do desaparecimento e assassinato do Wesley. Por favor, Rosilene Santos. Rosilene, é sofrido a questão que você passa cotidianamente, eu acompanho, as pessoas daqui do programa acompanham, mas é um prazer receber você aqui, né? Na verdade, essa informação sua, na ocasião eu tinha te convidado, mas você era muito recente, todas as coisas que aconteciam, e aí você estava muito mexida, muito mais mexida, né? Mas tem uma coisa muito bonita, muito bonita em você, que é a sua maternagem, essa inconformidade com o que aconteceu com Wesley, sabe? É como se essa sua inconformidade, essa sua luta, né, mostrasse para as pessoas o real significado da palavra mãe. Mãe é aquela que não desiste nunca do filho, né, que está sempre nesse lugar. Então, é um prazer tê-la aqui e nessa atitude de resposta do Caleidoscópio para os nossos espectadores, para as pessoas que nos seguem com tanto carinho, né, para os seus também, você construiu um grupo imenso de pessoas que deseja ver essa situação resolvida. Em homenagem a isso, é que nós estamos hoje aqui recebendo você no programa. Muitíssimo obrigado. Ô Rosilene, como é que tem sido a experiência de lidar com a dor de não ter recebido o corpo do Wesley? Ele foi assassinado, mas essa sua luta pela questão do corpo, o significado disso, quais são as questões que essa ausência do corpo traz para você no seu cotidiano, na sua vida, de que forma que isso aparece na sua vida, esse horror, né? Boa noite, João. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sou muito grata mesmo. E eu quero deixar aqui bem frisado, né, para você a importância de ser mãe. Ser mãe é amar além do erro. Ser mãe é apoiar quando a gente não tem forças, mesmo assim lutar. E assim, eu posso dizer que foi já quinta-feira, né, agora, que eu fiquei sabendo que meu filho realmente foi assassinado. Porque até então eu não sabia. Eu fiquei com aquele 1% ali de possibilidade de que meu filho pudesse estar vivo, pudesse estar em um cárcere privado, que ele pudesse estar apanhando. E o meu desespero ele era imenso. As pessoas, quando viam o meu vídeo, falavam assim para mim: não se expõe, não faz isso com você, guarda a sua dor para você, porque assim você atrai mais dor. E eu, como mãe, eu lutei contra isso e eu falei: se eu não lutar por ele, quem vai lutar? Eu falava em todos os vídeos:
Eu só quero justiça, eu não quero vingança. Eu quero achar meu filho, vivo ou morto. Eu quero ter o direito de fechar esse ciclo. E assim, a dor que deixa pra gente não poder ter dado um adeus. Não conseguir achar meu filho dói, mas dói muito. Dói de uma maneira que eu não sei explicar. A gente fica devastado. Porque para cada canto da casa que a gente olha, é recordação, é saudade, lembrança. A gente fica sem saber o que fazer. Até quinta-feira, minha dor, ela era tão desesperadora que eu ficava assim, onde está esse filho, Senhor? Onde está meu filho? Me dá uma resposta. Que uma resposta vai acalmar meu coração, Senhor. Eu vou ter forças para lutar de outra forma. Aí quando foi na quinta-feira agora que eu estive na delegacia, e eles falaram para mim que ele realmente foi assassinado. Eu voltei para Quem casa. falou? O delegado, Dr. Neto, que está no caso, falou para mim que ele foi assassinado, que os 2 rapazes que já foram presos, eles não falaram onde está o corpo, que eles falam por alto assim, ele foi assassinado, quem ficou responsável para ocultar o corpo não foi a gente, são os 2 que ainda estão foragidos, mas não tem como a gente forçar eles a falar, eles vão falar se quiser. Aí eu me senti fracassada diante disso, diante de tanta ajuda que a gente propôs, tudo que a gente fez para ajudar, que não ficasse impune isso, que o Wesley não é um número, ele não é só mais um, ele é meu filho. Eu voltei para casa tão arrasada que eu não tive condições de fazer um vídeo para dizer às pessoas que o meu filho realmente estava morto. Eu não tive forças. Eu orei. A partir de quinta-feira, eu só falava com o Senhor, Senhor, acalma o meu coração, que eu faça um vídeo sendo justa, porque eu quero só que o Senhor faça justiça por mim. Que lá na frente eu olhe para trás e eu sinta gratidão de ter lutado para encontrá-lo. Aí eu só consegui fazer o vídeo na segunda-feira. No domingo foi a primeira vez que eu consegui sair de casa, porque minha irmã me levou para almoçar em Penedo. E eu falei com ela, hoje eu não quero falar sobre isso. Eu não estou pronta. Eu ainda não conversei com a família, com ninguém. Não tenho condições. E eu fui, fiz o vídeo, falei que o meu filho tinha, né, de fato, foi assassinado. Diante disso, eu orei e falei, Senhor, eu sou tua filha, não me deixa no escuro. Em momento algum desses meses todos, eu não perdi a minha fé. Eu falei, Senhor, não é no meu tempo, é no teu. Eu sei que na hora certa o Senhor vai trazer meu filho para mim, que restou dele. E eu vou continuar crendo até eu encontrar ele. Porque fé não é sobre religião. A fé, ela é sobre nossos propósitos com o Senhor, é sobre nossos propósitos ali que a gente coloca no dia a dia. Ser mãe também é errar. Ser mãe traz pra gente tanta responsabilidade. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente carrega até a culpa por fracassar. Mas eu tô pedindo a Deus todos os dias que me ensine a viver com a saudade dele. Que me ensine a ser forte diante desse deserto que eu estou atravessando. Porque quando eu não tive mais pernas para andar, desde o primeiro momento, é Deus que está me carregando no colo. Porque essa dor é inexplicável. Ela é uma dor que ela corrói a alma. Porque a gente não vê um filho com 30 anos. A gente vê uma história toda. A gente vê um filho que a gente deu a mão para caminhar. Perdão. A gente vê um filho que a gente educou. A gente vê um filho que a gente briga como uma leoa para que faça o certo na vida.
a gente fica com a lembrança de 30 anos. Por quê? Já que eles tinham assassinado, por que não deixou o corpo para que uma mãe seguisse em paz? Então, todos os dias eu peço a Deus que me dê força. E para o Wesley, mas eu soube que ele realmente foi assassinado. Se ele errou, para ele eu dou o meu perdão como mãe. E eu peço para ele que ele fique bem onde quer que ele esteja. E depois que eu soube que ele foi assassinado mesmo, eu disse para ele: filho, todos os dias eu vou levantar, eu vou colocar o meu sorriso, eu vou me vestir do jeito que você sempre gostou de viver. Você sempre teve orgulho. E diante dos desafios me vê forte. E todos os dias eu falo com ele. Eu agradeço a ele por ele ter me escolhido para ser mãe por 30 anos. Ô Rosilene, é muito impactante isso que você fala, mas eu penso que desde do início a sua luta no sentido de capturar o seu filho, de resgatar o seu filho, isso em diversas redes você aparece por diversos vídeos, né? Eu acho que isso traz uma mensagem, ainda que essa mensagem ela tenha como pano de fundo essa tristeza e esse vazio absurdo, eu acho que você traz uma mensagem para todas as mães e para o mundo contemporâneo, né? Você reacende essa condição da maternagem, ou seja, acho que se compromissar com esse exercício de ser mãe é um compromisso eterno, independente do motivo pelo qual as pessoas partam. Eu penso que esse estado de ser mãe é um estado que não acaba nunca. Por vezes, a sociedade contemporânea desvaloriza esse lugar, é como se as mães não soubessem bem o que é esse sentimento, mas acho que isso ficou muito claro no seu vídeo, né? O que você compreende como maternagem e a relação que você estabelece de afeto e de luta, né? Eu fico aqui pensando em algumas pessoas que perderam também os filhos e que elas passam a partir daí, né, a conviver com essa falta, com essa dor. Lá em outubro do ano passado, você tinha sido convidada a vir aqui, a falar, a fazer as pessoas entenderem o que estava acontecendo com você, e estava tudo muito recente, muito difícil. Você, então, pediu que o Marcelo, seu esposo, viesse aqui, e ele veio. E agora, hoje, dia 29 de janeiro de 2026, você fala: João, eu me sinto pronta, eu quero ir, eu quero falar. Existe uma questão, Rose, existe uma questão no mundo de um filósofo que eu vou trazer isso para você, que ele diz o seguinte, é o Santo Agostinho, ele fala: o mal é sempre relativo, o bem é absoluto. No processo das coisas ruins, né, coisas boas acontecem. Por vezes, uma dor estupenda, né, vai produzir questões boas, não exatamente a dor, mas, por exemplo, a sua atitude, né, reafirma essa importância e educa muita gente, a juventude, as mães, seja, sabe, é como se você nos dissesse:
Quantas pessoas gostariam de estar com os filhos? Cuidem melhor dos seus filhos, olhem para eles, né? Eu acho que essa essência de mãe, isso aparece com muita clareza nas nossas casas, quando nós assistimos os seus vídeos, com as suas mensagens, né? E isso é uma coisa extremamente necessária, a questão da família, da maternagem, da boa maternagem, do que as mães fazem. Mas a ausência do Wesley, a incerteza sobre o seu paradeiro, influenciaram a maneira como você lida com a saudade dele? Por exemplo, tem alguma diferença, né? À medida que você fala, não, ele foi assassinado, ele está morto. Existe uma diferença com relação à saudade, aonde ele está, o que ele está? Isso, me fala disso. Então, João, vou ser bem sincera. Eu não estou sabendo lidar com isso. Não estou. Eu saio, tudo ficou cinza. Eu precisei buscar ajuda psiquiátrica. Eu já estava passando pelo psicólogo e eu vi que eu estava no fundo do poço. Eu comecei a querer tirar a minha vida. Porque quando uma pessoa comete suicídio, não é que essa pessoa é fraca. Alguém só tenta o suicídio quando ela perdeu todas as forças, quando ela foi forte, além do que ela conseguia ser. Então aí é o verdadeiro fundo do poço. Eu perdi a razão de viver com a ausência dele. Eu perdi o sentido de ver cor no mundo, na vida, porque ele não está mais aqui. Eu ainda não sei lidar com isso. Eu estou pedindo a Deus forças. Eu estou pedindo a Deus que me ensine a lidar com essa saudade. Porque para mim é como se ele estivesse em cada cantinho aonde eu estou. Eu não sei mesmo lidar com isso. Eu preciso aprender. É um vazio tão grande. Eu acordo desesperada no meio da noite. Quando uma moto de um motoboy passa, porque meu quarto ele fica bem na beira da rua. É no alto, mas é na beirinha da rua. Então, quando passa uma moto, na hora que ele chegaria e abriria o portão, eu ainda acordo para olhar a janela, na esperança de ser ele chegando. Então, essa ausência, essa falta, talvez um dia eu consiga lidar com ela, mas por agora eu não sei. Eu não sei, eu olho para a irmã desesperada, eu tô com a Pamela grávida, indo pro 7º mês. Para sua filha. A minha filha, eu olho para ela. Tá vindo um neto. Tá vindo o neto, Miguel. Eu olho para ela, eu não sei o que dizer. Ela tenta conversar comigo, eu fujo do assunto. Porque eu não quero que ela veja o meu sofrimento. Porque eu ainda não consegui dar apoio para ela. Eu sei que Deus deu o Miguel numa forma de mostrar que a vida continua. Mas eu ainda não sei falar com ela. Peço perdão a ela. A Pamela está grávida de 7 meses. E a situação com seu filho aconteceu há 5 meses atrás. Não, foi dia 21 de outubro. Pouco mais de 3 meses. Ela tinha acabado de saber que estava grávida. O Wesley, sabendo, ele ficou todo bobo que ia ser tio. E eu fujo da Pamela. Ontem a Pamela tentou conversar comigo, eu fujo dela. Ela fica até nervosa, eu peço para ela perdão. Porque eu tento ser forte para ela, para o Marcelo, para o meu netinho, porque meu filho deixou o Lourenço, de 6 anos. Quando ele vai em casa, ele fica assim: vovó, não achou meu papai ainda? Eu tenho que correr, me esconder para chorar um pouquinho escondido, para ele não ver que a vovó não sabe o que falar. E ele fica assim para mim: vovó, eu tô ficando forte, vovó. Eu vou juntar com a polícia e vou achar meu papai debaixo da ponte. Já tem 1 mês que eu não levo ele para casa, porque eu não tô sabendo lidar com isso, com as perguntas que ele faz. Ele é bem inteligente. Então, João, eu digo para você, pela minha fé, pelos ensinamentos que eu tenho dentro da
a fé, né, que minha avó me ensinou, não é sobre religião, é sobre fé. Eu peço a Deus todos os dias que me ensina a lidar com essa ausência dele, que eu não sei. Ô Rosilene, você falou de que eu não sei o que fazer e não sei como lidar, eu pensei em suicídio, eu procurei um psicólogo e posteriormente um psiquiatra, ou seja, eu acho que dessa forma você nos informa que com relação à questão do suicídio você está tratando, a esse pensamento você está tratando. É claro, uma coisa morreu, existe um sentimento que morreu, uma questão morreu, né? Mas tem outra que você sabe como fazer sim. Você pega, você se grava, você fala da sua tristeza, você faz os seus vídeos, as pessoas se conectam, são muitas pessoas conectadas, sabe, com a sua dor, né? E dessa forma você vai alojando a sua dor, tanto com o seu tratamento, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, e com a sua necessidade de construir esses vídeos, assim, exatamente dessa forma, e dizer para as pessoas e para a sociedade o que está acontecendo com você. Então, eu penso que por mais dolorido que seja essa temática e assistir a isso, eu acho que isso é o que você quer fazer, é isso que você quer informar, é assim que você expurga parte desse sentimento que você não entende, mas claro que com o tempo, né, nós vamos entender, existem remédios que não são os prescritos pelo psiquiatra, que é a ação do tempo, que é os seus vídeos, a sua colocação, né, o lugar dessa dor onde você coloca. E nós te apoiamos completamente. Nós te apoiamos e refletimos completamente. Foi esse o caminho que você escolheu para fazer. E faça. Esse é o seu caminho. Eu tinha uma pergunta, mas eu acho que você já falou sobre isso, né? Eu acho que existe uma idealização, se é que é essa palavra, idealização, de como que poderia ser para você um fechamento adequado desse horror, né? O que te traria algum alento sobre a situação? Eu gostaria que você... Eu vou Como é que você imagina esse alento? Sim, essa eu vou responder daqui a pouco, João. Eu vou falar para você de onde eu busquei força para fazer os vídeos. Após 3 semanas eu indo na delegacia, porque quando eu fiquei sabendo do desaparecimento do meu filho, eu fiquei sabendo pela namorada que chegou na minha casa contando uma mentira, de que meu filho tinha ido buscar droga no Rio, no tráfico. E quando ela me contou uma história, uma versão, ainda falou de um amigo dele, que esse amigo está até preso. E meu coração, antes dela subir, antes de eu abrir o portão para ela subir na minha casa, eu desci as escadas de longe. Eu não tenho, assim, noção de quantos metros de distância do portão. Eu olhei para ela e naquele momento eu sabia que o meu filho estava morto. Eu não sei explicar isso. Mas meu mundo escureceu ali. Eu abri o portão para ela e eu falei assim, o que aconteceu com meu filho? Meu filho está morto. Você pode me dizer o que aconteceu? Ele se acidentou, o que aconteceu? Porque você está chorando. Então você me fala. E ela subiu, ela contou essa história que meu filho tinha ido buscar droga. E da mesma forma que eu senti que meu filho estava morto, eu senti que ela estava mentindo. Eu liguei para uma pessoa e falei assim, olha, me ajuda, porque a namorada do meu filho, ele namora pouco mais de um ano, cerca de um ano e um mês. Eu falei com essa pessoa assim, me ajuda, porque ela está falando que meu filho foi preso na altura de Piraí, e que ela já foi aqui em Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, ela já foi em 3 delegacias em Piraí, e que meu filho não está preso por aqui. Ela quer que eu vá para o Rio, eu e meu esposo, eu e o Marcelo, nas delegacias atrás do meu filho. E o meu coração de mãe
dizia que não era para mim fazer aquilo. Eu, como uma leoa, eu virei para ela e falei assim: me mostra as mensagens que meu filho te mandou, me mostra tudo que você tem, porque eu conheço os erros de caligrafia do meu filho, eu corrigi ele uma vida inteira. E se for as mensagens dele, eu vou saber. Eu, nesse momento, enquanto esse amigo ligou para a delegacia para saber se o meu filho tinha sido preso, para mim ir, de fato, na delegacia certa, pouco menos de 10 minutos ele retornou a ligação para mim e falou assim: vai agora para a delegacia porque seu filho não foi preso. Isso não é verdade. Eu fui. Fiz o boletim de ocorrência. De praxe é feito com 24 ou 48 horas. Mas o meu desespero era tanto e eu consegui que eles fizessem ali para mim na mesma hora. Foi muito rápido. E assim que eu fiz o boletim de ocorrência, eu fui para a CIOSP. E eu tive acesso a todas as imagens, todas. E eu vi que não era meu filho na moto. Eu vi a moto saindo pela Ponte Alta. Eu vi a moto em outros lugares. Eu forneci tudo isso para a delegacia. Durante... Ali, eu vi que realmente ela estava mentindo para mim. Eu forcei ela a me levar no tal local que ela tinha ido, na barbearia, onde umas pessoas tinham feito amizade com meu filho, pouco mais de 2 semanas. E essas mesmas pessoas tentaram fazer o mesmo com a minha filha, fazer amizade com a minha filha. Não sei se essas pessoas têm alguma coisa, algum envolvimento, alguma coisa, mas ela me levou lá. E dali eu fui juntando coisas, juntando peças, tentando entender o que tinha acontecido. Durante 3 semanas, eu fui à delegacia com muitas provas, achei a última passageira dele, porque eu não tinha imagem, não tinha nada. Eu recebi essa imagem às 17 horas da tarde, da passageira. E com todas as provas que eu tinha, eu chegava na delegacia, todas as vezes que eu fui no areal, eu fui porque pessoas da autoridade me mandaram ir. Na penúltima vez, falaram que o familiar estava lá, o corpo já tinha sido tirado da terra, que a guarda já estava lá me aguardando, e eu cheguei lá, era mentira. Cheguei lá, falaram que já tinha sido removido para o IML. Fui para o IML, era mentira. A terceira vez foi o dia que eu gravei esse vídeo, que levou até onde eu cheguei, né? Porque nesse vídeo que eu fiz no areal, pedindo à população, pedindo à autoridade que me ajudasse, foi também um toque que eu tive no meu coração ali. Não foi um toque de mãe, ali foi um toque do Espírito Santo. Porque ali eu senti uma vontade muito grande, maior do que tudo nessa vida. Porque ali eu tremia, eu não tinha forças nem para ficar em pé, eu tremia muito. E eu falei: Senhor, eu vou fazer esse vídeo porque eu sinto que aqui vai haver uma mudança. Eu gravei o vídeo, eu pedi. Na mesma hora, toda a autoridade, todo mundo me mandando apagar o vídeo. Meu advogado falou: apaga o vídeo. Eu falei: eu não vou apagar. Se quiserem me matar, podem me matar, mas eu vou lutar pelo meu filho, porque ninguém vai fazer. Em 40 minutos, João, eu tive muitas respostas. Quando eu falo da minha fé, é aqui, porque em 40 minutos eu vi uma história mudar que não tinha sido feito nada em 3 semanas. E com essa fé, com esse propósito que eu sei que o Senhor vai trazer meu filho para mim, eu consegui um advogado para ir à delegacia comigo. Eu consegui um boletim de ocorrência dizendo que a morte do meu filho tinha sido furtada, porque até então eu não tinha conseguido. Eu consegui muita coisa através daquele vídeo. Eu sei que tudo aconteceu porque foi o Senhor que iluminou o meu caminho. E nessa hora, eu consegui que alguém fizesse um grupo que somou mais de 500 pessoas. Foram muito apoio, muitas pessoas me ajudando mesmo, me apoiando, me dando força, me trazendo até aqui. E eu não vou desistir dele, de achar o meu filho. Para mim, um fim seria um fim que eu poderia dizer assim: a justiça foi feita, porque eu não quero vingança. Em nenhum vídeo meu eu falo de vingança, falo de justiça. Quantos vídeos você já fez? Não sei, não lembro. Deve ter uns 10 ou mais. Não me recordo agora. Eu não vejo os vídeos que eu faço, não tenho força para isso. Uma justiça certa, assim, que eu acho assim, que serviria de exemplo, que acalentaria o coração não só meu, de todas as mães, seria eu encontrar o corpo do meu filho, o restinho que tem dele, poder colocar junto dos meus, poder dizer um adeus
poder falar com ele as últimas palavras que eu tenho para falar, que eu vou falar para ele. Porque eu aprendi com a minha avó, porque eu não tive oportunidade de ter mãe, porque minha mãe, mediante a mesma situação que eu estou vivendo hoje, a minha mãe acaba que ela abandonou os filhos e a gente foi criada pela minha avó. E a força que eu estou tendo de fazer esses vídeos, por mais que algumas pessoas não compreendam, vou deixar aqui bem frisado. Eu tenho um irmão desaparecido há mais de 30 anos. E naquela época não tinha rede social. Então eu não faço só pelo meu filho. Eu faço por esse irmão que eu também não pude dar a Deus. Eu faço por ele. Eu faço pela minha mãe, que veio a óbito há 2 anos, esperando por esse filho. A minha mãe virou acumuladora. Ela acreditava que ia achar esse filho. Eu faço por todas as mães que estão perdendo os seus filhos aí, não estão encontrando. Que o meu grito seja o grito de todas essas mães que vão na delegacia e não são ouvidas. Uma investigação, ela só leva 10 dias. E essa mãe, ela é esquecida. Eu creio que o poder público deveria mudar. Se os nossos filhos erram, nós como mãe, nós vamos até o inferno buscar um filho, porque nós temos a certeza que o Senhor envia os exércitos de anjos dele para nos amparar. Porque mãe é uma dádiva tão grande, receber um filho é uma dádiva tão grande. Um filho, ele ensina a gente a amar. Um filho, ele é o nosso primeiro amor. Ele ensina a gente a reconhecer porque uma mãe briga tanto com a gente quando a gente é criança e não entende. Um filho é o primeiro amor da gente. E eu quero que todas as mães, eu quero dizer aqui também para Denise, perdeu a filha, que eu conheço a Denise. Eu quero dizer para a mãe do João Gabriel, que não achou o seu filho, assim como eu. Para todas as mães desse mundo, que me mandam mensagem que diz que viu força em mim, que o meu grito é o grito de todas as mães. Eu quero dizer para essas mães, confia no Senhor. É muito fácil a gente adorar, a gente mostrar a nossa fé em palavras, quando tudo está indo muito bem. Mas adorar a Deus no deserto, na derrota, glorificar o nome do Senhor mesmo na derrota, e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade na minha vida, Senhor. Estou pronta. Eu estou com essa dor que eu não sei o que fazer, Senhor, mas o Senhor sabe. Eu quero dizer a todas essas mães, é no vale, é no deserto, é na hora que a gente é muito fraca, que o Senhor nos carrega no colo. E que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os seus escolhidos e dá aquela batalha mais difícil, porque Ele é o Deus do impossível. E se Deus me colocou nessa luta para poder glorificar e dizer o nome dEle, eu estou aqui, eu estou pronto. E Ele vai sarar essa dor em mim. Ô Rosilene, eu acho que a sua mensagem é uma mensagem muito forte de uma mãe que não resolveu ficar caladinha. Né? É muito natural, diante do horror da guerra, dessa violência toda cotidiana, que as mães se calem, se recolham e que elas fiquem... Você escolheu assim, dessa forma, mesmo sangrando, né? Fazer vídeos, mostrar para as pessoas, e eu acho que esses vídeos que você produz são repletos de mensagens de força, de maternagem, de boa maternagem, e acho que sobretudo isso, nesse fato de você produzir esses vídeos, existe uma mudança completamente de comportamento das mulheres, de dizer, não ficaremos caladas diante da justiça, né, diante de um mundo violento, não importa onde eu tenha que ir, e não importa de que forma eu esteja, né, eu vou denunciar esse estado de violência. Nós aqui do Caleidoscópio, solidários, absolutamente solidários a você,
né? E estamos hoje aqui, né, reafirmando essa condição de solidários a isso tudo que você passa. Esperamos que esse alento chegue e vai chegar, o tempo traz esse alento, né? Isso se acomoda, seja, perder um filho não é uma coisa que se supere, mas se conviva, é algo que se conviva, que se tem que conviver. E eu tenho certeza que você, com essa força de leoa que você disse, e é visível essa força de leoa, né, você transmite essa mensagem e você agracia o nosso público com a sua força e com a sua luta. Muitíssimo obrigado pela tua presença, muitíssimo obrigado. E o Caleidoscópio se despede aqui do espectador, dizendo que esse programa vai hoje ao ar, né, trazendo já há alguns meses uma resposta à dor da Rosilene Santos, dessa mãe que dessa maneira em carne viva apresenta o relato dela com relação à perda do filho. Então, hoje nos vemos às 21 horas, segunda-feira, no YouTube. Muito obrigado. Uma salva de palmas para essa guerreira, para essa leoa que se refará e que vai continuar nessa militância intensa que ela faz. Muito obrigado, Rosilene. Obrigada eu, João. Obrigada eu. Não vou mencionar nomes porque eu posso falhar, mas gratidão a todas as pessoas que estão comigo. Mesmo eu não respondendo as mensagens, eu estou vendo que todas as mães se sentem abraçadas por mim. A minha dor não é nem menor nem maior do que a das outras mães. Que sejamos unidas e que tenhamos muita fé para vencermos, para mudar isso. E que meu Wesley seja encontrado. Muito obrigada, João. Obrigado eu.